O Código Aberto está no ar, mais uma vez, uma nova semana. Como é que você tem passado? Como é que tem sido os seus dias de estudo com Gálatas? Como é que tem sido os seus dias de estudo da palavra? Como é que você está depois do estudo da semana passada, quando a gente falou tanto sobre liberdade? Você teve uma semana de gente livre? Você teve uma semana de gente escrava? A despeito de como foi a sua semana, você pode hoje, através da palavra, através da oração, através da aproximação de Deus, experimentar essa liberdade, caso ela não esteja sendo real na sua vida. A gente tem desfrutado de boas conversas, de bons encontros aqui, e você é sempre convidado a estar aqui com a gente e a potencializar a força desses encontros e a força dessa conversa, fazendo com que isso que a gente vive chegue a outras pessoas. Tem muita gente que às vezes não assiste TV Novo Tempo, que não acompanha os canais no YouTube, que não acompanha o Facebook das coisas que a gente vive aqui, das conversas do Código Aberto, mas você pode fazer chegar até essas pessoas compartilhando esse conteúdo e fazendo com que a bênção que está sendo compartilhada com você, ela apenas passe por você e chegue a outras pessoas. Como a gente tem falado, é esse o fenômeno da graça. A graça recebida é graça compartilhada. Quem recebeu a graça, dá graça também para que outras pessoas vivam essa mesma experiência. E já digo uma coisa para você, se você tem gostado da nossa conversa aqui, tem sentido que isso tem lhe acrescentado, você pode aumentar ainda mais o seu conhecimento, aumentar ainda mais a sua exposição a esses temas, se você também ouvir o podcast do Código Aberto. Há uma parceria entre o Código Aberto e Conexão Jovem e o podcast é o Contra a Cultura. É só você entrar no seu aplicativo para podcast no seu celular e aí, então você vai lá e se inscreve no podcast do Contra a Cultura. Um outro caminho também é novotempo.com/contracultura. Ali, nesse podcast, a gente tem um pessoal que sempre se reúne ali, a Bianca do Conexão Jovem, a gente tem o pastor Charles, o Isaac Rezende, a Nayeli Leite, a Maiara, de vez em quando eu estou lá também, para a gente conversar sobre esses temas que a gente tem também debatido aqui, tá bom? E, falando em debate, nós temos nossos convidados que têm conversado com a gente aqui semana após semana. Alessandra Guimarães. Você está bem? Eu não tinha falado seu sobrenome ainda. Não tinha. Talvez ele já tivesse saído aqui, né? Talvez já tenha. As pessoas já sabem seu sobrenome. Já só não sabe havia sido sobrenome. Pronunciado ainda. Mas Alessandra Guimarães. Tudo bem, né? Tudo bem. Está sendo muito bom participar, né, dessa temporada. Eu falo mais uma vez, eu tenho aprendido demais estando aqui no Código. Tem sido algo libertador para mim. Todas as colocações dos meus amigos. E eu pretendo, né, conseguir viver assim com essa consciência todos os dias, né, para conseguir mostrar Cristo e pequenos cristos para outras pessoas. Muito legal. Você tinha estudado Gálatas já antes ou foi assim que você não, se com deteve tanto a afinco estudar? não, porque a gente pegou, né, do primeiro capítulo, eu pelo menos li de uma vez, né? Aí fui lendo comentários, eu fui lendo outras literaturas que falam disso, então eu nunca tinha me aprofundado neste assunto, né? E também nunca algo tão específico sobre Paulo, né? Que eu tenho admirado cada vez mais. Legal, né? Muito bom ter você aí também, e tão bom quanto ter você é ter o Rodrigo também. Tá bem, Rodrigo? Eu estou muito bem, graças a Deus. Feliz de novo. Essa temporada tem sido assim magnífica para mim por alguns motivos, mas o principal deles é poder conhecer mais de perto algumas pessoas, me aproximar mais de gente tão querida. A Lelê, que eu não conhecia, conheci. Eu aqui. era fã, gente. Já chama até de apelido agora a Lelê. A Lelê agora já, tá vendo? Você agora já é o seu... Você era tiete, agora você é amiga. Não, ontem ele me seguiu no Instagram, porque, meu Deus do céu, do metanoia. Gentileza Legal. Sua, meu. E o Thiago, que é um querido, eu já conhecia muito a Amanda, do Dani já são de casa lá da Nova Semente, mas o Thiago conheci aqui, tem sido bom demais conhecer não somente você como apresentador, mas como uma pessoa incrível. Vejo Jesus demais em você, cara. Tem sido muito bom. Chapolin, lembrando, né, que a gente ainda tem mais 3 lições pela frente, que o Chapolin está lembrando disso, mas já vai dando para a gente esse ar de... Ao mesmo tempo da esse ar de que a gente já se conheceu, né, e alguns de nós já nos conhecemos, o Dani e a Amanda já se conhecem, né, há algum tempo. Só um pouquinho, eu diria. Ligeiramente, né? Vocês conhecem há quanto tempo? Cara, conhecer, assim, de saber quem é o outro, desde... Quantos anos a gente tinha? 7. Desde os 7, 6 anos, por aí. Nossa! Então Que, a gente estava desde o ventre a gente materno. era da mesma igrejinha. A gente tem foto juntinho quando era criança, assim, então Ia na escola fofura. sabatina, né? A gente ia junto e tal. Ele já gostava de mim naquela época. Ah, é? Vale ressaltar isso, né, Amandinha? Vale Ela sempre ressaltar. faz questão de dizer essa parte. Mas é verdade, amor, é verdade.
Aí depois eu fui para Porto Alegre, ela continuou em São Paulo, cada um tomou um rumo e a gente se encontrou de novo no colégio. Então, assim, se conhecer na fase Saber agora, quem é. desde 2009. 2009 é quando vocês se começou a namorar. reencontraram e Exatamente, foi quando a gente começou a namorar. o amor da infância do Dani aflorou novamente. Pois é, Exatamente. ele me conquistou algumas vezes, eu diria. Que bom. Você está bem, Dani? Tô bem, cara, graças a Deus, mais uma vez aí, né? Vamos ver o que tem para hoje. Para falar de frutos, de obras. Vamos Acho falar que vai de ser interessante. falar de bastante coisa. E o Dani, que é ali o pastor da Nova Semente, um dos pastores da Nova Semente, junto ali com o pastor Felipe Tonasso, trabalha junto com o Irã também, que são os líderes ali Time daquela pastoral, comunidade. né? O time pastoral ali da Nova Semente. E a Amanda, tudo em ordem, Amanda? Tudo certo, já com o sentimento de estar acabando, né? Falta pouquinho. Falta um pouco, faltam apenas 3 lições. 3 Depois lições. dessa, mais duas. Depois dessa, apenas mais 2 então. lições. Então tá sendo muito gostoso. Vamos sentir falta, acredito, né, dessa convivência, de todas essas lições e aprendizado que a gente teve junto. Então tá sendo muito bom mesmo. Tem sido muito bom para mim também. Uma parte sempre boa do Código é também a música que a gente tem ouvido. A gente ouviu nas últimas 2 vezes o Vacian e o Cleiton e hoje a gente tem o Joel. Tudo em paz, Joel? Tudo bem, graças a Deus. Joel, você é de onde, Joel? Eu sou de São Paulo, frequento lá também a Nova Semente. Tamo... Mais um do time. Mais um da nossa... Você faz parte lá do time de louvor isso, também, da né? equipe do louvor, do coral. Tô ajudando lá. Legal. Joel que é irmão do Salatiel, que é aqui... Sou irmão do Salatiel, né? Produtor Cunhado aqui da junto Ana também. Lima também. Ah, sim. Então também tem relacionamentos aqui na Novo Tempo. Joel, que bom que você está aqui. E você sinta-se também à vontade. A gente vai conversar aqui sobre o tema da semana. Se você também quiser contribuir, quiser participar de alguma maneira, fique à vontade. É claro que no terceiro bloco você vai participar cantando, mas se em algum momento quiser participar também falando da sua experiência, daquilo que você tem vivido com Deus também é importante. A gente vai falar sobre caminhada nessa lição, né? E a melhor maneira de a gente falar da caminhada, a melhor maneira de a gente dizer como se anda, como se caminha com Deus, como se anda no Espírito, é às vezes falando da nossa experiência, da maneira como a gente tem caminhado e tropeçado às vezes nesse caminho também é importante. A gente vai fazer uma oração e eu vou pedir para a Amanda, que foi conquistada pelo Dani, para que ela ore para a gente. Oremos. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos para aprender mais da Tua palavra, da Tua verdade, que o Teu Santo Espírito se faça presente nesse lugar, Senhor, assim como também na casa das pessoas que estão assistindo, e que tudo que for falado aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, baseado somente e unicamente na Tua sabedoria, Senhor. Que o Senhor fale através de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao capítulo, já estamos no capítulo 5 de Gálatas, e nós estamos aí no verso 16, de forma bem especial, dali para frente, a nossa caminhada. E uma coisa importante, não sei se vocês notaram isso, mas parece que agora Paulo, ele está numa mudança de tom. Aquele Paulo indignado, aquele Paulo que confronta, que está falando, olha, vocês estão errados nisso, errados naquilo, parece que agora ele está com um tom um pouquinho mais carinhoso. Ele está um irmão mais velho, menos irado, mas agora está um irmão mais velho, mais camarada. Ele já assim. foi dando um recado, né? Agora ele está tentando amaciar a situação e mostrar que tudo que ele falou tem muito amor e muita preocupação para que a igreja volte a andar no caminho que Deus gostaria que ela andasse, né? É aquela que parece que ele dá umas pancadas e depois fala, mas a gente é amigo, tá? Tá tudo Assopra, bem. Tudo bem. Bateu e assoprou, né? Mas é interessante que ele bateu firme e agora sim, ele vai dar uma proposta de rumo. E aí alguém pode ler para a gente Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Aqui Paulo está falando ele é um caminho dual que ele trabalha várias vezes, né? A questão do espírito e da carne, de viver com o espírito, de ser espiritual, não ser carnal. Mas aí tem esse conselho, que é um conselho um tanto abstrato. Andem no espírito. O que significa andar no espírito? Na visão de vocês, o que significa essa ideia de caminhar com o espírito, de andar no espírito? Geralmente a Bíblia associa a ideia do andar quando alguém está num nível não é uma boa expressão, mas numa fase de espiritualidade um pouco diferente. Vou dar um exemplo, quem está na Nova Semente já cansou de ouvir eu citar esse exemplo, que é o exemplo de Enoque. A Bíblia cita Enoque lá em Gênesis 5,
como um personagem que buscava muito a Deus, servia a Deus, mas fala a Bíblia que houve um momento da vida de Enoque que ele passou a andar com Deus. E foi esse tipo de espiritualidade do andar com Deus que levou Enoque a ser levado para o céu, conforme está escrito em Gênesis 5, que Deus tomou Enoque para si. Então, esse andar com Deus dá uma ideia de muito mais do que servir, muito mais do que, eu conheço Deus, aceito Deus, muito mais que isso. Eu ando com Ele, eu estou do lado dEle, eu caminho com Ele, eu gasto tempo com Ele, é mais nesse aspecto. É um íntimo relacionamento, né? É o andar no Espírito, é o pensar o tempo todo em Cristo e conversar com Ele o dia inteiro, onde você estiver, trocar ideia com Ele do que você vai fazer, do que você vai decidir, como é que você vai resolver tal situação do dia. O andar no Espírito, para mim, eu entendo dessa forma. Eu acho que é também você se deixar ser guiado, né? Não é simplesmente porque você pode estar andando com uma pessoa. Às vezes pode ser que alguém tome a frente, alguém queira ir por um lado. Eu acho que faz parte do andar no Espírito você deixar Ele guiar o caminho. Então, Ele vai à frente te mostrando, é por aqui que você vai, é isso que você vai fazer, estamos juntos nessa caminhada, mas eu que estou te levando. Eu gosto de pensar que andar pelo Espírito é andar com uma nova motivação para tudo aquilo que você faz, né? A gente vem falando isso muitas vezes aqui nos últimos programas, mas isso volta sempre à nossa mente porque faz todo sentido na perspectiva do Evangelho, porque quando a gente está falando do Espírito, a gente está falando do Espírito de Cristo, né? E o Espírito de Cristo carrega as características do DNA espiritual de Cristo. Ou seja, andar pelo Espírito, a diferença de andar pelo Espírito e andar pela carne é que, ao andar pelo Espírito, o seu desejo, a sua motivação primeira para fazer tudo aquilo que você tem para fazer é o benefício do outro, é o benefício da família, da comunidade espiritual de Deus. E quando você anda na carne, é o inverso, é tudo aquilo que você faz para beneficiar a si mesmo, para de alguma forma trazer algum mérito, algum valor para você que você aparentemente diga que não tenha. Então, mais para frente ele vai citar uma lista de quais são essas ações da carne e qual é o fruto do Espírito. E aí você vai perceber essa diferença de motivação, como as ações traduzidas por quem vive na carne, são ações que visam privilegiar a mim como beneficiado final, enquanto o fruto do Espírito privilegia o outro como beneficiado final. Então, para mim, viver no Espírito é não viver mais a minha vida, mas viver a vida de Cristo. Posso fazer mais um comentário? Claro. Uma coisa que a gente sempre ouve e fala também, né, quando uma conversa, por exemplo, a gente está conversando algum assunto, aí você fala assim, olhando pelo lado espiritual, isso, olhando, não tem mais o lado espiritual, é uma coisa só, né? Quando eu vou para a igreja, eu vou com esse tipo de roupa, ou quando eu ando, aí não dá, né? Não tenho mais uma vida dividida, não é uma, na temporada passada, dicotomia, não é uma dicotomia, né? Não existe mais essa dicotomia entre a vida, é uma coisa só. Tudo tem a ver com o espiritual. E é uma coisa que, assim, eu tenho procurado pensar, que não tem mais essa questão, pelo lado espiritual. Não, eu preciso pensar que todas as 24 horas do meu dia tem que ser olhando pelo lado espiritual, né? Mas você falou uma coisa na sua fala anterior, Alessandra, que eu acho importante. Você falou daquela coisa de pensar em Deus, de levar os pensamentos para Ele, de orar em todo o tempo. É possível viver essa experiência? Pensando na nossa rotina, no nosso dia a dia, é possível eu estabelecer essa conexão com Deus que seja ininterrupta? Olha, naturalmente, da nossa condição humana, é muito difícil. A gente não naturalmente, a gente não busca Deus. A gente tem que, né, fazer esse esforço diário para você ter isso como algo comum, prioridade, né? Eu vou falar da minha experiência, assim, eu tento, em todas as questões que eu vou resolver, assim, do meu dia e conversando com Deus, assim, das mínimas coisas, tipo, nossa, Senhor, eu precisava ter ido lá agora, mas tá fechado, e aí tal, quanto das mais complexas, assim. E nem sempre é um pedido de ajuda, né? Não, é uma conversa, assim. Casamento é muito engraçado, né? Casamento você passa por diversas situações. Então, às vezes, quando eu e o Rafa, a gente tá conversando, assim, eu tô meio com
não concordando com aquilo, às vezes fico pensando, Senhor, ele está falando uma besteira, eu não sei o que eu falo, minha vontade é, tipo, pular no pescoço dele, mas eu não vou fazer isso, me ajuda. Então, assim, eu não sei, eu venho fazendo isso, né, esse esforço, assim. Mas essa questão que a Lê também comentou, né, da prioridade, eu acho que tem essa parte da gente estar sempre ali com Deus mentalmente, né? É uma oração meio que contínua. Você não está conversando sozinho com você mesmo, você está conversando com Deus ali devido às situações. Mas certos momentos, esse tipo de relacionamento, ele pode exigir sacrifícios. E o Dani sabe que eu estou passando, digamos, por essa experiência, assim, sabe? Em novembro passado, eu pedi demissão do meu emprego e mudei a minha carreira profissional, e hoje eu vejo que essa mudança foi fundamental para a minha vida com Deus. Hoje, eu até comentei com o Dani esses dias, eu estou muito feliz pela minha condição profissional hoje, principalmente porque eu tenho controle do meu tempo, e tendo esse controle, eu consigo colocar Deus assim como prioridade no meu dia. Então, eu separo um tempo para estar com Ele, e se eu quiser passar 1h30 lendo a Bíblia, eu consigo, coisa que antes eu não conseguia, né? Porque na correria deve que você fica cansado, vai dormir tarde, acorda cedo, não sei o quê, não consegue. Então, não que todo mundo tem que fazer isso, mas eu estou falando que, para mim, na minha experiência, abrir mão de uma coisa em prol de um relacionamento mais profundo com Deus, foi uma troca assim, que tem valido muito a pena e que eu vejo que foi fundamental para a minha vida espiritual. E aí você dá um exemplo que é bacana, porque tem gente que às vezes precisa fazer isso. Talvez tem gente que está num momento da vida que a vida está pedindo isso para a pessoa, que a vida não, né? Que Deus está pedindo isso, que as minhas necessidades estão pedindo isso. Mas talvez a gente tenha também, agora, como você falou, nem todo mundo talvez possa viver essa experiência. E aí eu perguntei para o Rodrigo, você que é empresário, mora em São Paulo, né? Numa cidade como São Paulo, ainda tem as suas frentes de trabalho missionárias, e nem todo mundo que está em frente de trabalho em ministérios necessariamente está andando no Espírito, está andando com Deus. Às vezes a gente pode estar fazendo coisas por Deus sem Ele, mas a pergunta é como você faz, porque a Amanda deu um pouquinho daquilo que ela chegou no momento da vida que ela sentiu que ela precisava abrir mão de coisas e viver num tempo reorganizado para isso. Você talvez está no momento da vida que você não consegue viver essa experiência. E como é que você faz para andar no Espírito? Como é que você faz para viver essa conexão com Deus? Cara, eu acho que o que mudou muito para mim, de uns 4 anos para cá, de quando eu recebi embora seja cristão desde os meus 8 anos de idade, eu creio que só fui entender e receber esse evangelho de verdade há 4 anos atrás. De 4 anos para cá, minha vida mudou muito, assim, em diversas frentes, né? Com relação ao trabalho, eu acabei fazendo grandes escolhas também que me propiciaram mais tempo para viver aquilo que eu sou apaixonado. Certa vez, eu ouvi alguém dizer que a nossa vocação é descoberta quando a gente faz uma pergunta para nós mesmos, que é o seguinte: o que você pagaria para fazer o dia inteiro? O que você estaria disposto a fazer que você pagaria para fazer aquilo o dia inteiro? E eu cheguei à conclusão que o que eu pagaria para fazer o dia inteiro era estar com pessoas falando a respeito do reino de Deus. Isso mudou muito a minha consciência de como eu vivia. Porque para mim, a partir daquele momento, eu passei a pensar que em todos os lugares que eu piso, o reino de Deus chegou ali. Porque o Espírito que vive em mim me levou até aquele lugar e eu represento um reino. Eu sou embaixador desse reino, dispenseiro desse reino. Então, quando eu piso em algum lugar, eu piso na perspectiva de que não sou eu chegando, mas é Jesus chegando. E essa consciência melhorou as minhas relações de trabalho e também me deu consciência de que aonde que é que eu tenho que gastar mais do meu tempo, investir mais do meu tempo. Porque às vezes a gente acha que o nosso sacrifício maior está naquilo que a gente tem de dinheiro, de recursos materiais, de ter que sacrificar às vezes um dinheiro para dar uma oferta para alguém ou para fazer uma doação ou algo do tipo. Quando na verdade o bem mais precioso que a gente tem é o nosso tempo. E talvez isso seja fator de idolatria para nós muito mais, porque a gente idolatra o nosso tempo, porque a gente quer gastar o nosso tempo de acordo com a nossa própria vontade. E a vida no Espírito, ela leva a gente a dedicar o nosso tempo para outras pessoas, para a prioridade dos outros e não para a sua, entende? Com certeza. E a gente tem prazer nisso, não é uma coisa que você diga assim, mas como assim que você não gasta tempo com as suas prioridades? Cara, minhas prioridades já não fazem mais sentido para mim. É como Paulo dizia, eu já não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida de Cristo. É uma reprogramação de prioridades, né? E essa caminhada no Espírito, onde as prioridades são reprogramadas, a gente tem
dá para a gente pensar ainda um tanto mais sobre isso, e a gente vai pensar um tanto mais sobre isso. Daqui a pouquinho o Código Aberto volta, a gente volta para o segundo bloco, a gente vai continuar nessa conversa para entender isso, o que é esse viver no Espírito, o que é andar no Espírito e quais são as consequências dessa caminhada no Espírito. Fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouquinho. O Código Aberto está de volta, a nossa 12ª semana, o segundo bloco desse nosso encontro, e estamos falando sobre andar no Espírito, o que é andar no Espírito, o que é essa vida no Espírito. A gente terminou o bloco pensando um pouquinho sobre como manter essa conexão com Deus, e a gente ouviu o testemunho da Amanda falando de que ela chegou no momento da vida que entendeu que precisava abrir mão de algumas coisas, sair da rotina, mudar a rotina completamente para ter mais esse tempo de viver na conexão com Deus. Aí o Rodrigo estava contando também da experiência dele que, a despeito de não ter como sair, talvez, do trabalho, mas fez também mudanças na rotina. E eu perguntei para você, Alessandra, se era possível isso, e eu perguntei e me lembrei também de um livro que eu li há um tempo atrás, é o meu livro assim, que eu li há um tempo atrás, eu leio de vez em quando, é uma recomendação que eu dou para quem quiser. O livro se chama Praticando a Presença de Deus. E nesse livro tem um missionário que ele faz, parte do livro é um missionário, Frank Laubach, e que ele escreve sobre um diário que ele tem da relação dele com Deus. E eu acho muito bacana que nos primeiros dias do diário, ele coloca, acho que dia 3 de janeiro, ele coloca uma pergunta. Será que é possível eu acordar e trazer Deus à minha mente e ficar trazendo Ele aos meus pensamentos em intervalos tão curtos que quando eu for dormir eu tenha passado todo o tempo na comunhão com Ele? Essa é a pergunta que ele faz. E a resposta que ele dá é o seguinte: eu não tenho uma resposta para essa pergunta, mas eu decidi fazer da minha vida uma experiência em resposta a essa pergunta. E aí ele fala, eu estou começando agora uma jornada de tentar. Eu vou tentar. E o dia que eu não conseguir, no outro dia eu acordo e vou tentar fazer com que ele fique na minha mente. E eu acho muito... Esse livro foi muito transformador para mim, muito bonita essa ideia de eu vou tentar. Será que é possível? Eu não sei se é possível passar tempo. Se eu vou ter que fazer algo como a Amanda, fazer algo como o Rodrigo, eu não sei. Mas eu vou tentar andar no Espírito. Tem diferença entre andar com o Espírito e andar no Espírito? Eu acho que essas questões semânticas são interessantes porque levam a gente a mais fundo, né? Eu acho que o andar com o Espírito, estou pensando agora que você perguntou, tá? Não tem nenhuma definição pronta aqui. Se alguém quiser, pode mandar bala. A gente trabalha junto aqui. Eu acho que o andar com o Espírito, eu acho que seria uma experiência do tipo assim, o Rodrigo está aqui comigo, eu estou andando junto com ele, a gente vai indo na mesma direção. Eu acho que o andar no Espírito é fazer do que mais do que a tua companhia, o Espírito seja o seu caminho. Então eu acho que o andar no Espírito pode levar você a uma experiência mais profunda, porque o Espírito Santo não é uma companhia sua, não é alguém que concorda com você do tipo, vamos curtir junto, mas ele é a razão do seu andar. Ele é a direção que você está indo. Ele é a caminhada, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto. Andar no Espírito, ele se torna a sua direção, mais do que a sua companhia a algum lugar determinado. Uma outra possibilidade de interpretação também é que não é possível você andar com alguém que vive dentro de você. Naturalmente, você anda em, né? Porque o Espírito, a gente é a casa do Espírito, né? Deus escolheu a gente como casa para morar em Espírito. Então o Espírito anda em mim e eu ando em Espírito. É quase que como aquela música da Deise Jacinto, né? Já não sei mais onde começa Deus e onde termina eu. Onde termina eu, né? Aquele negócio. Então, eu acho que tem um pouco disso. A gente se mistura tanto com o Espírito com a gente, que a gente não sabe mais onde que eu começo, onde termina Deus e assim vai. E Paulo fala dessa caminhada, falando disso de andar no Espírito, ele no Gálatas capítulo 5, no verso depois 17, no 16 mesmo ele fala, né, que se vocês andarem no Espírito, vocês não satisfarão as concupiscências da carne. E aí ele continua dizendo, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, e existe esse conflito. E Paulo já havia falado, já é alguém que fala desse conflito também na experiência dele. Andar no Espírito é a garantia de que a gente não vai ter mais esses conflitos? O que acontece com esse conflito entre carne e Espírito para quem anda no Espírito? Esse conflito ele vai sempre existir, até que a gente... seja levado para o céu e seja santificado, glorificado e tudo mais. Porque, por mais que somos novas criaturas em Cristo, agora temos o Espírito Santo guiando essa nova natureza, a antiga natureza de pecado pecaminosa ainda está em nós, né? Ela não foi eliminada. Então, tem um livro até que eu gostei bastante de ler, que chama O Impostor que Vive em Mim. E ele aborda justamente isso. Não importa
essa natureza, essa tendência para o pecado sempre vai estar lá. E sempre vai ter esse conflito do bem e o mal dentro de você. E aí tem um trecho interessante que eu li estudando o guia, que fala o seguinte: a gente tem que definir qual das nossas naturezas a gente vai alimentar. Porque para a gente vencer, digamos, a outra natureza, ela tem que morrer de fome. Então, como você está alimentando a natureza pecaminosa e como você está alimentando a natureza espiritual? Quem está ficando mais forte? Quem está morrendo de fome? Eu acho que tudo aquilo que a gente faz em busca dessa alimentação, do que a gente consome, é que pode determinar no nosso dia a dia quem vai vencer a batalha no final do dia, entendeu? Amanda já quase roubou meu comentário, mas então vai ser bem curto. Amor. Mas Mas o que é dela é seu. É que vocês são gente. Exatamente, a gente está pensando igual. Porque eu olhei o verso, eu lembrei daquela pregação clássica do pastor Bulhon, que é muito conhecido no meio adventista, que cita isso que a Amanda falou, que dentro de nós temos duas naturezas. Nós temos um lobo e um cordeiro, ele fala. Então o cordeiro seria o lado bom, a nossa natureza de buscar Deus, e o lobo é a natureza pecaminosa. Então, qualquer um dos dois pode se tornar grande e dominar a nossa vida. Depende de quem eu estou alimentando. Se com as minhas práticas, com as minhas decisões eu alimento o lobo, então minha natureza pecaminosa vai tomar conta. Mas se eu alimento o cordeiro, Deus vai tomar conta. Então, você já tinha falado, mas eu queria falar igual. E só explorando a metáfora, se você não alimentar nenhum dos dois, o lobo ganha, o lobo come cordeiro, né? Exato. E só complementando isso que você falou, Amandinha, não é, por exemplo, na 1 hora e meia, não sei, que a gente passa em contato com Deus logo na primeira hora do nosso dia, que é o suficiente para alimentar isso. É o começo. Mas é o dia inteiro da gente fazendo escolhas que alimentam ou não. Né? É a decisão, né? Exatamente. Você tem que se posicionar. Quem eu quero alimentar? É uma decisão extremamente racional. Há uns anos atrás, eu vivia com um negócio muito incômodo dentro de mim, porque às vezes eu acordava, planejava para estudar a Bíblia 1 hora, sei lá. Aí, por conta do tempo e tal, eu conseguia meia hora. Achava que ficou super manco a minha comunhão e tal. E isso acabava comigo. Até eu entender que a minha comunhão com Deus não se limitava à minha primeira hora do dia. Que eu poderia andar com Ele o dia todo, né? Que não seria só naquele momento que eu tinha abastecido, né? Enchido ali, tipo, o galão. Pronto, encheu, aí agora eu vou sair. Não, é o dia inteiro, você vai abastecendo isso. E é um prazo de validade de 24 horas. Amanhã começa tudo de novo, tem que encher tudo de novo. E é bacana você falar disso, porque a gente tem uma tendência a estabelecer fórmulas cabalísticas de sucesso espiritual, né? Então a gente começa, se eu der esse tempo, se eu acordar o dia e conversar com Deus, o dia vai ser bom. Aí a gente começa a ligar uma coisa na outra. Se eu não fiz isso e furou o pneu do carro, puxa, é porque eu não orei. É porque você não acordou de madrugada às 3, né? Então, e é um negócio complicado isso, porque, é claro, como você falou, tem o seu papel. Tem o papel de começar, de fazer isso no início do dia. Mas, como a Amanda falou, se eu, no decorrer do dia, não for voltando a isso, se aquilo lá não me alimentar também para o decorrer do dia, eu vou ficar insatisfeito. Então, ou seja, da mesma maneira como ter começado o dia com Deus não garante que eu vou caminhar com Ele, o fato das vezes eu não ter conseguido começar o dia não quer dizer que eu não tenha oportunidade durante o dia de ser abençoado por Ele, de me encontrar com a graça e ter encontros com Ele também, né? A gente olha como se fosse obra, como se fosse assim uma coisa para completar. Não, e às vezes a gente tem a visão também que, se eu não tenho no primeiro contato com Deus no primeiro momento do dia, Ele não vai me abençoar. Isso também não existe. Na perspectiva de filho amado, isso não existe. Deus está lá e Ele vai te amar, independente. Ele sabe que você é pecador e que talvez você não deu a prioridade que deveria dar, ou que você, por fraqueza, por cansaço, não conseguiu. Ele vai estar lá pronto para te aconselhar, para te amar e para te ouvir a hora que você precisar, né? Às vezes a gente coloca essas fórmulas que mais aprisionam a gente, colocam mais um jugo, mais um peso, mais um fardo, quando não é isso. É uma vida em liberdade, uma liberdade para você viver com Deus da melhor forma. Às vezes a fórmula que funciona para mim não é a que funciona para o Dani, não é para o Rodrigo, sabe? Não existe uma fórmula perfeitinha para cada pessoa, assim, que abrange a todo mundo. Não, cada um tem a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus. A gente também precisa saber respeitar a individualidade de cada um, né? Porque Deus respeita. Uma coisa que eu fico pensando aqui é o seguinte, citando esses casos que vocês falaram, né?
quando às vezes a gente se concentra ali no nosso momento de meditação com Deus ali e tal, o que a gente está buscando no final das contas, assim? Será que eu estou buscando ser abençoado, receber mais porções do Espírito para eu gastar comigo mesmo? Uma vez eu ouvi alguém dizer a diferença entre o que é profano e o que é santo. Me chamou bastante atenção essa definição. Que tudo aquilo que é santo é aquilo que você faz pensando em beneficiar alguém. E tudo aquilo que é profano é aquilo que você faz pensando em abençoar apenas a si próprio. Eu acho que essa grande luta do espírito e da carne é uma questão de idolatria. Às vezes a gente acha que o nosso maior inimigo é Satanás, quando na verdade talvez o nosso maior inimigo seja nós mesmos. Então, às vezes mesmo o cara que escreve uma música, se ele escreve uma música pensando em satisfazer a si mesmo, mesmo que a música fale sobre um conteúdo cristão, essa música pode ser profana, entende? Porque o objetivo dessa música não era beneficiar a outras pessoas, mas beneficiar a si próprio. Então eu gosto de pensar que nesse contexto de a gente compreender se a gente está caminhando com o Espírito, caminhando em Espírito, ou caminhando pela carne, a gente tem que sempre fazer essa confrontação conosco mesmos, assim, de será que eu estou idolatrando a mim a tal ponto de que todas as coisas que eu faço, por melhor que elas sejam, ou por mais crentes que elas apareçam, por mais evangélicas que elas apareçam, é para beneficiar a mim ou é para beneficiar o outro, né? Num serviço de comunidade mesmo, vamos dizer assim, você vai à igreja na perspectiva de receber, ou você vai na igreja na perspectiva de doar amor, tempo, sorriso, tempo com as pessoas? Para que você vai à igreja? Entende? Porque às vezes você pode estar indo para a igreja com e isso ser um ato profano, percebe? Porque eu vou para lá para satisfazer a mim mesmo, e não para doar para o outro e beneficiar outras pessoas. E tem uma coisa também a respeito da particularidade de cada um, que esse é o pensamento que a gente deve ter em mente, né, de ir para abençoar. Mas é claro que talvez a gente está falando para alguém que está em casa, que não se sente em condições de abençoar e que está talvez pensando em procurar uma igreja ou ir à igreja, ou talvez tenha se sentido compelido a ir à igreja porque está precisando do abraço, está precisando do sorriso, está precisando de ser afagado, está precisando de ser cuidado. E talvez você está pensando nisso, mas eu não tenho como dar cuidado nenhum porque eu estou em cacos, minha vida está destruída, eu estou em cacos. Ainda assim, você precisa entender que o simples fato de você ir com a sua vida em cacos, você talvez está dando oportunidade para alguém te cuidar de você, vai dar oportunidade para alguém lhe acolher, lhe abraçar, lhe levantar. Então, se talvez hoje você não se sente nessa condição de fazer esse caminho, de ir para uma igreja, de ir numa comunidade para servir, vá para ser servido, vá para ser refeito, mas uma vez refeito, uma vez levantado, uma vez que você viveu a graça, uma vez que alguém mostrou graça para você, que você mostre para os outros também. E o Rodrigo mencionou a respeito da idolatria, e eu quero ler os textos, a gente vai ler os textos, porque a gente vai voltar e vamos falar sobre isso no próximo bloco. Alguém pode ler para a gente Gálatas capítulo 5, o versículo 19, 20 e 21. Quem vai ler? Amanda está em posição. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Muito bem. Aqui está a descrição daquilo que Paulo vai chamar das obras da carne. A gente vai tentar pensar um pouquinho sobre sobre padrões que existem nessas obras da carne, e depois a gente vai contrastá-los com aquilo que Paulo vai dizer em seguida, que é o fruto do Espírito. Então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco para pensar e contrastar o que são obras da carne e o que é fruto do Espírito, como eu me livro das obras da carne para desfrutar do fruto do Espírito. Que Deus continue com a gente, fica por aí, e a gente volta no terceiro e último bloco também com a música do Joel.
Código Aberto está de volta, é o terceiro e último bloco. Nós estamos conversando sobre a vida no Espírito, andar no Espírito, caminhar com Deus, fazer os arranjos da vida da gente para que a gente possa desfrutar o máximo da companhia dele e assim abençoar o máximo de pessoas que a gente puder. A gente terminou o último bloco lendo Gálatas capítulo 5, verso 19, e a gente terminou lendo aquilo que são as obras da carne, aquilo que é a descrição das obras da carne. A gente vai voltar para esse verso e vai contrastar as obras da carne com aquilo que Paulo descreve como sendo o fruto do Espírito. Mas antes da gente ir para esse momento final do nosso programa, a gente vai ouvir música. A gente vai ouvir o Joel cantando. Joel, qual música que você trouxe para compartilhar com a gente? O Cego de Jericó é uma música que eu compus. É um dos versos que eu mais amo na Bíblia, que fala de alguém que era rejeitado e das pessoas que andavam com o Espírito, talvez, que deveriam prontamente chamá-lo, né, para Jesus, mas eles falaram que não, né? E aí, surpreendentemente, o cego começou a clamar mais alto e recebeu a cura, né? Isso para mim é maravilhoso e me motiva bastante na minha vida. Bom, Deus te use. Amém. Sentada à beira do caminho em Jericó, todos os dias o homem cego a pedir esmola. A sua única esperança era ganhar algum dinheiro para sobreviver. Não tinha amigos, sua família o abandonou. Tinha ouvido falar de um Jesus que cura e liberta, mas ele nunca o veria ali. Era a verdade que desconhecia o cego, esse Jesus que cura, que está em todo lugar e por ali ele iria passar. E quando Jesus passou, o cego logo percebeu, não pôde esperar, começou a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, tenha compaixão de mim. Mas algumas pessoas quiseram desanimar. Há muita gente, ele não vai te escutar, mas a fé e a esperança eram maior que seus problemas, e mais alto ele clamou: Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, tenha compaixão de mim. Amém. Amém. Obrigado, viu, Joel? Obrigado por compartilhar essa música. No próximo programa você ainda está com a gente aí, né? Legal. E a gente vai ouvir um pouquinho mais daquilo que você resolver e decidir compartilhar, que você achar que vai abençoar a vida da gente, que o Espírito lhe dirige também na escolha Amém. das próximas músicas. Nós lemos então sobre as obras da carne e a gente tem agora o restante do verso que é o fruto do Espírito. Eu vou pedir para o Dani já ler. Pode ler, Dani? O capítulo 5, verso 22 até o 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Perguntas rápidas para a gente responder. Primeira pergunta é a seguinte: qual é essa diferença? Qual a diferença básica? Claro que a lista a gente pode ver, é bem simples de ver. Do lado tem coisas negativas nas obras da carne e do outro lado coisas positivas no fruto do Espírito. Qual que é a diferença central que vocês enxergam entre aquilo que é obra da carne e aquilo que é fruto do Espírito? Bom, uma primeira diferença que a gente encontra
é a questão de ter obras e frutos, né? O fruto e obras, aliás. Nós não temos os frutos da carne, mas sim obras da carne. E aí o nosso guia ele vem raciocinando em cima desse tema, porque obras é aquilo que é exigido de você, né? As ações. A gente tem falado tanto disso nas últimas semanas, são as ações que são exigidas. Já o fruto, ele é consequência daquilo que é produzido em você. Então é interessante, primeira coisa que a gente constata com isso, a obra, ela é natural de mim. O fruto, ele é produzido por causa do Espírito. Eu não consigo produzir sozinho. Segunda coisa, a obra é algo que vai me exigir, é uma exigência, entende? Enquanto o fruto é algo que eu não controlo, é uma consequência. Um é uma ação, o outro é a resposta. São alguns pontos importantes aí para a gente poder pontuar. Interessante também que as obras da carne, geralmente a gente relaciona com aquilo que nos leva à perdição, né? Na verdade, o próprio verso fala isso, quem pratica isso não entra no reino de Deus, mas os frutos não relaciona com salvação. Curioso isso. O fruto não fala, você precisa disso para ser salvo. Ele fala, você, quando tem Espírito, você tem isso. É curiosa essa diferença aí. Eu não quero correr o risco de soar repetitivo, né? Mas a gente vem falando sobre essa diferença ser pautada quando a gente faz a ação para nós mesmos. Carne, quando fazemos com a motivação de beneficiar o outro, espírito, né? Mas eu queria também ressaltar uma outra característica, que você vê que a gente falou em algum momento nas lições passadas, que a missão de Deus é de reconciliação, né? Deus está reconciliando as pessoas no mundo através de nós, os seus filhos, através de sua família. Quando você vê as obras da carne aqui, você percebe que todas essas ações, essas obras, criam separação entre as pessoas. Imoralidade sexual cria separação entre as pessoas. Impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo e assim vai. Todas elas criam separações. Enquanto o fruto do Espírito, todos os itens da lista, paciência, paz, bondade, amabilidade, criam unidade. Eles aproximam as pessoas, reconciliam as pessoas. Percebe como as coisas estão vinculadas? Se a missão de Deus é reconciliar as pessoas, Ele deu como consequência do Espírito que vive em nós, características, ferramentas para que essa missão fosse cumprida. Porque através do nosso amor pelas pessoas, elas vão se unir mais a nós, vão se unir entre elas, vão se unir no corpo, na família de Deus. Então é importante talvez perceber essa diferença, que as ações da carne separam as pessoas e o fruto do Espírito une as pessoas. Sobre o fruto do Espírito, eu queria fazer umas considerações interessantes também. É a questão da singularidade do fruto. Nós não temos os frutos do Espírito, nós temos o fruto do Espírito. Só que quando vem destacando qual é o fruto, são 9 frutos diferentes, ou 9 características diferentes. No meio teológico aí tem 2 principais formas de entender essa questão do porquê o fruto e não os frutos. Uma forma de entender é a questão de que todos esses 9 elementos, compõem apenas um único fruto. Seria como uma mexerica, digamos assim. Vários gomos. Então, o fruto é uma mexerica, mas ele tem 9 gomos dentro dele. Se essa for a compreensão, é importante lembrar que se eu não tenho um dos 9 gomos, eu não tenho o fruto completo. Então, se Deus está na minha vida, Ele vai desenvolver os 9 gomos, e não apenas alguns. Às vezes a gente confunde o fruto do Espírito com os dons do Espírito, né? Então, os dons do Espírito quer dizer que cada um tem um dom diferente. Mas o fruto do Espírito não, isso não é o dom, isso Deus dá para todo mundo. É universal, né? Exatamente, então Deus espera que eu desenvolva, ou melhor, Deus espera desenvolver em minha vida esses 9 gomos do fruto do Espírito. Mas uma segunda possibilidade de entender essa questão do fruto, a gente tem que lembrar que no grego usado no Novo Testamento, não havia pontuação, vírgula, 2 pontos principalmente. Então na nossa versão mais tradicional vai dizer, porque o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, bondade. Uma sugestão que alguns teólogos trazem é que, na verdade, esses 2 pontos deveriam ser colocados em outro lugar. A leitura deveria ser, o fruto do Espírito é amor, 2 pontos, bondade, benignidade, alegria, mansidão. Ou seja, o grande fruto do Espírito, e eu confesso que no meu coração faz muito sentido essa interpretação, né? Onde o grande fruto que Deus quer desenvolver na minha vida é um só, amor. Mas o que é amor? Amor é alegria, é paz, bondade, benignidade, entende?
O tempo inteiro Paulo está falando do amor. O tempo inteiro a Bíblia fala que você tem que voltar no amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Então o grande fruto que ele quer desenvolver na tua vida é o amor. E isso vai se manifestar através da alegria, da paz, da bondade. Muito legal. Você, Alessandra e Amanda, vocês têm alguma coisa que vocês olham aí nessa lista e nesse contraste que Paulo faz, que chama a atenção de vocês entre as obras da carne e o fruto do Espírito? Um que, particularmente, para mim, sempre foi, talvez sempre vai ser aquilo que eu mais peço a Deus, é o domínio próprio, assim, sabe? Eu acho que é um dos mais complicados, porque ele envolve todos os outros ali. Se você não tem domínio próprio, provavelmente você não vai ser tão bondoso, não vai ser tão paciente e tudo mais. E também ele entra em contraste com as discórdias que parte das obras, né, da carne, a inveja, os acessos de raiva. Então a gente pode sim ver que são coisas completamente opostas, né? Mas o principal que eu vejo é que aquilo que o Dani falou, o amor, ele tem um papel central na vida do cristão, né? Essa é mais do que sentir, é como se fosse a conduta, sabe? O cristão, ele vive em amor, ele vive para amar, né? Esse eu acho que é o ponto fundamental de ter o Espírito. Tudo é baseado no amor. Antes de você pensar em você mesmo, você pensa no seu próximo. Eu acho que esse é o principal. Você sai de uma vida egoísta, porque hoje em dia a gente vive uma sociedade extremamente individualista, onde cada um tem que ficar no seu quadrado. Ah, ele tá com o pneu furado, não tô nem aí, vou seguir porque eu tô atrasado, sabe? Mas não, quando a gente sai do nosso quadrado e entende que o nosso papel é justamente cuidar da pessoa que está do nosso lado, muda tudo. Né? E eu acho que é essa mudança mesmo que Cristo quer que a gente tenha na nossa vida. Só um comentário do que você falou, né? De pneu furado, não, eu estou atrasado. O que eu acho mais interessante nos jornais é quando você vê o óbvio acontecendo, tipo, alguém achou uma bolsa com algo, com dinheiro. Aí a pessoa procurou o dono da bolsa nas redes sociais, tal, para achar. Vira notícia. Porque parece que o lógico seria, que isso, a pessoa perdeu, eu vou ficar com isso aqui, sorte é minha, né? Não, vira notícia por quê? Porque alguém procurou. Mas quer ver um susto grande que eu tive esses meses atrás, falando disso, foi porque eu estava vindo para cá, para Novo Tempo, e aí eu passei visitar a família em Campinas e desci na rodoviária em Campinas. Desci lá, chamei um Uber e deixei minha mochila em cima de um banco na rodoviária, mochila com computador e outras coisas, né? Entrei e fui embora. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, eu me dei conta que eu tinha esquecido minha mochila com o computador. Peguei um carro emprestado e voltei para a rodoviária. E voltei louco e pensando o que ia fazer, como é que ia ser, um monte de coisa que eu tinha e que eu tinha a perder e tal. O grande susto da vida foi chegar lá e ver que a mochila estava exatamente no mesmo lugar, num dia de muito movimento da rodoviária, que ela estava lá parada, na rua. E aquilo foi muito chocante. Pô, ninguém mexeu. E eu fiquei pensando, eu quero ver a filmagem para ver quantas pessoas passaram para eu sair agradecendo todo mundo. Porque é um negócio que foge da... Porque, que nem o Dani falou, a obra da carne é natural da gente. Pegar o que é nosso, prejudicar o outro, pensar... O Rodrigo insistiu nisso várias vezes, né? A questão da autopreservação, da gente pensar na gente mesmo. Isso que é o nosso natural. O absurdo é a gente frutificar com o Espírito, né? Só para a gente voltar a essa ideia da obra e do fruto, conciliar com a ideia da liberdade. Então, o que a Bíblia está falando, pensando que a obra é natural, porque se deixar sozinho é isso que eu vou fazer, o que a Bíblia está falando é que eu sou escravo desses desejos aqui. Eu sou escravo da prostituição, da impureza, da feitiçaria, da inimizade, da porfia. Eu sou escravo de tudo isso. Agora, e aí com isso, esse não é o padrão de vida do reino de Deus, certo? Mas quando Deus entra na minha vida e o Espírito Santo se manifesta na minha vida, eu desenvolvo a fé, eu começo a viver no Espírito, aí eu sou liberto dessas coisas. E aí a ótica que o Rodrigo tem colocado pra gente, né? Então agora eu sou livre para amar, para ser feliz, para ter paz, para ter bondade. Então é interessante essa ideia. Eu sou naturalmente escravo de todas essas coisas horríveis aqui que a Bíblia descreve. Em graus maiores ou menores, mas eu sou escravo disso, porque esse é o meu desejo. Mas quando Deus entra na minha vida, eu me torno livre para ser esse outro tipo de gente aqui. Ele muda completamente os nossos gostos, né? É impressionante isso. Eu não sei se isso aconteceu já com vocês, mas comigo aconteceu muito. A ponto de eu achar incrível aquela coisa que todo mundo fazia e tal, querer fazer. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, aquilo se torna tão insignificante.
você não vê esse prazer naquilo, sabe? A gente encontra prazer em outras coisas que têm a ver com a lógica do reino e não com esse mundo. E a sequência, né, do verso 24, ali no capítulo 5, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Ou seja, morri com Cristo, automaticamente as minhas paixões humanas, os meus desejos pessoais, individualistas, egoístas, também foram crucificados. Né? Um novo desejo se instala. É uma coisa que às vezes não dá para explicar, né? Você tem que viver. Só quem já viveu essa experiência sabe o que significa na prática, né? Certa vez eu vi uma imagem também que fez todo sentido para mim, que era de uma criança caminhando com o pai no shopping, e aí ela viu aquele boneco João Bobo, né? Não sei quantos de vocês, todo mundo conhece, né, basicamente, mas é aquele boneco que normalmente ele é grande e ele fica indo para um lado e para o outro e sempre volta na mesma posição, João né? Bobo. É o João Bobo. E aí ele fica ali, e aí a criança observando e o pai só vendo, né? Daqui a pouco o menino veio assim para falar com o pai e falou: pai, engraçado, aquele boneco vai para um lado e vai para o outro, mas ele fica sempre de pé no final, né? Ele falou: é mesmo, filho. Eu falei assim: eu descobri por quê, pai. Aí ele falou: filho, por quê? Achando que viria uma pérola, e de fato veio, né? Ele falou assim: eu descobri que ele está em pé por dentro. Muito legal, né? E eu acho que essa figura faz todo sentido quando a gente pensa nesse homem que vive no Espírito. O homem que vive no Espírito pode sofrer queda para a direita e para a esquerda, mas ele está em pé por dentro. Ele está em pé por dentro. E isso é sensacional, né? Que é uma figura que, quando a gente pensa nisso, eu venho nesse último texto que a gente tem aqui, é um texto de Ellen White, é uma autora que a gente sempre usa bastante, tem sido uma referência no nosso estudo, na nossa compreensão da Bíblia, e ela fala algo que é bem interessante, porque ela diz o seguinte, que a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no coração. Nós não vemos a Cristo, nem falamos com Ele, mas o Espírito está tão perto de nós, num lugar como em outro. Ele atua não só em cada pessoa que recebe a Cristo, mas por meio dela. Então, ou seja, é esse Cristo em nós, essa coisa que a Amanda falou, que parece que a gente é reprogramado, né? Parece que, de repente, aquilo que nos dava tanta satisfação, ou que significava algo, deixa de significar, deixa de ser tão valioso. E quando a gente vê o final do texto aqui também, ele falou disso, né? Aqueles que são de Cristo Jesus, aqueles que pertencem a Cristo, eles já crucificaram a carne. E é claro que isso não é garantia de que a gente não vai errar, não é garantia de que a gente está isento de pecar, ou que nem o boneco, que a gente está isento de cair. Mas é que a gente está em pé por dentro e que a gente vai cair, a gente vai ter os nossos tropeços, mas a gente já está vivendo de uma outra maneira, com outra motivação, a gente já encontrou uma nova forma de viver. Eu acho muito bonito, porque o Paulo aqui de Gálatas, a gente já mencionou esse verso, ele tem um momento que ele diz o seguinte: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o Dani falou das questões semânticas que são interessantes, e eu sempre penso nisso, que Paulo poderia ter usado outra palavra para descrever. Ele poderia ter dito, né? Cristo vive comigo, Cristo vive para mim, eu vivo por Ele e tudo mais, e ele resolveu dizer, mas Cristo vive em mim. Das vezes que Paulo usa, das vezes que Paulo fala sobre essa vida com Cristo, a maioria das vezes ele usa isso: Cristo vive em mim, Cristo vive dentro de mim. Que eu quero que você fique com isso, a gente do Código quer que você vá para essa próxima semana e para essa caminhada final sabendo de uma coisa: Jesus é o Cristo que vive em nós. Um cristão é alguém em quem Cristo está acontecendo. Não é apenas alguém que vive com Cristo ou que tem encontros esparsos com Cristo. O cristão é alguém em quem Cristo acontece. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a frutificar pelo Espírito e que, se você cair, lembre-se disso, que por dentro, em Cristo, você está em pé. Nos vemos semana que vem no Código Aberto.